Olá, amigos, irmãos, povo querido, povo abençoado de Deus. Eu sou o pastor Leno e este é mais um devocional na tenda do encontro, para que a poderosa palavra de Deus esteja habitando ricamente em nossos corações. Nós vamos meditar hoje no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 6 ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: Certamente está diante do Senhor o seu ungido. Vamos entender aqui. O profeta Samuel, o profeta daquela época, ele era usado por Deus para ungir o homem que seria o governante da nação de Israel. Deus havia rejeitado o rei Saul, porque Saul foi uma escolha do povo. E Saul se perdeu, amando mais o trono, amando mais o povo, amando a glória das pessoas, a glória do mundo, do que a Deus, a glória de Deus, a obediência a Deus. Então Saul foi rejeitado por Deus. Deus então fala para o profeta Samuel ir até a casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé. O profeta Samuel ainda não sabia qual dos filhos de Jessé era o escolhido de Deus para governar Israel. Por isso que nessa passagem está dizendo que quando Samuel então chega, ele viu Eliabe, que era um dos filhos de Jessé. E então Samuel animou e disse: Certamente está diante do Senhor o seu ungido. Aí o versículo 7, porém o Senhor Deus disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém Deus, o Senhor, vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: Nem este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: Tampouco este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum destes. O Senhor não escolheu nenhum destes. Então o profeta perguntou a Jessé: Esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta um mais jovem. Ele está apacentando as ovelhas. Existe um moço, ele está lá com as ovelhas, lá no meio do mato com as ovelhas. Então o profeta Samuel disse: Mande chamar ele, pois nós não nos assentaremos nessa mesa sem que ele esteja aqui. Versículo 12. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos, de boa aparência, e o Senhor Deus disse a Samuel: Levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel então pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. Ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito de Deus se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Meus irmãos, essa palavra saltou o meu coração nesse dia. E o entendimento é que os olhos do Senhor Deus estão sobre toda a terra.
para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Meu irmão, o entendimento é que eu, para receber a unção de Deus sobre a minha vida, eu não dependo de pessoas, eu não dependo dos meus irmãos. Você, meu irmão, para receber a unção de Deus na sua vida, você não depende dos seus irmãos. Veja que Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. Davi estava esquecido lá no meio do mato, cuidando das ovelhas. Davi não foi convidado para essa reunião. Davi não dependeu dos irmãos. Davi dependeu do posicionamento dele diante de Deus. E Deus, então, conhecedor dos corações, ungiu Davi como rei. Então, queridos, a salvação é individual. A unção de Deus sobre a vida de uma pessoa é individual. Não adianta você ficar reclamando de pastor, de irmão A, de irmão B, reclamando de religião A, de religião B, reclamando de político, reclamando de patrão, reclamando do seu pai, da sua mãe. Não adianta. A questão é como está o nosso coração, como está o seu coração diante do Deus que criou os céus e a terra. Se o seu coração estiver alinhado com o coração de Deus, a unção de Deus vem sobre a sua vida e o plano e o propósito de Deus cumpre na sua vida, meu irmão. Agora é verdade que uma vez que nós somos ungidos, o Senhor nos confia uma missão. E para executar a missão, aí sim, nós vamos precisar dos exércitos do Senhor. Aí nós vamos precisar da cooperação dos irmãos. Se você vê mais na frente, na trajetória de Davi, quando ele saía para guerrear as guerras do Senhor, para combater os exércitos inimigos do Senhor, Deus levantou exército, Deus levantou homens de guerra para andar com Davi. Então, para combater as guerras do Senhor, cumprir a missão do Senhor, nós vamos precisar sim uns dos outros para guerrear as guerras do Senhor. Agora, para receber a unção, meu irmão, para receber a salvação, para ter intimidade com Deus, isso depende só de você. É entre você e Deus. Guarda essa palavra no seu coração, queridão, queridona. Guarda essa palavra no seu coração. Busque a Deus, busque o conhecimento de Deus e seja ungido, seja cheio do Espírito de Deus para a glória de Deus. Forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser, no nome de Jesus.